quero falar para você, né, que andar em honra traz recompensa. E a recompensa é para a sua vida, não é da vida daquele de quem você está honrando, amém? E eu vou dizer para você que antes de entender o que é a honra, né, eu pensava da mesma forma. Aqui lá eu sou um bajulador do pastor, aqui lá eu sou um bajulador do líder, mas, como eu disse para você, vai muito mais além do que isso. E eu quero que você abra comigo lá em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 1. Samuel, capítulo 1, versículo 1. Eu acho que todo mundo já conhece essa palavra também, amém? Todo mundo achou? Amém ou misericórdia? Amém? Então diz assim: houve um homem de Ramataim de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofê, Efrateu. Esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofinias e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentaste para a aflição da tua serva, e de mim se lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagadas? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizera. Amém? Então, se você parar para perceber,
Ana era uma mulher que andava angustiada porque não tinha filhos, né? Mas se você parar para perceber o começo da história, Ana era uma mulher que andava em desonra com o seu marido, né? Lembrando um pouco daquilo que a pastora falou ontem, que você deve honrar também o seu marido. E ela andava em desonra com o seu marido. E a sua petição diante do Senhor, né, vai dizer que ela orava diante do Senhor de uma forma que o sacerdote achou que ela estava bêbada, né? E naquele momento ali, ela poderia ter, né, digamos assim, deixado a sua carne gritar naquele momento, toda aquela angústia que ela estava sentindo sair. Mas naquele momento, quando ela fala, Senhor meu, ela honra a vida do sacerdote, e o sacerdote diz o quê? Que a sua petição seja atendida diante do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque por muito tempo, né, como eu disse para você, a honra foi algo que nos foi ensinado e que mudou as nossas vidas, né? Por quê? Porque a gente não reconhecia, não andava em honra. Então a gente literalmente, eu e minha casa, a gente andava em desonra por muito tempo, né? Reconhecendo outras vidas e não reconhecendo a vida do sacerdote de Deus sobre a nossa vida. Aquele que poderia estar liberando a bênção do Senhor, que seria a recompensa para a nossa casa. Amém? E quando a gente teve a oportunidade, né, de entender isso, né, que hoje virou uma brincadeira esse fato, né, que eu vou contar para vocês agora. O pastor um dia chegou na nossa casa e falou para minha esposa, nós estava falando com a gente sobre as escolas, sobre os projetos que a igreja tinha. E a minha esposa olhou para ele, né, e disse, eu não vou viver na igreja. Naquele momento a gente estava andando em desonra, né? A gente estava andando em desonra e a nossa vida teve muitas dificuldades por um grande período de não entender que andar em honra ia trazer recompensa para a nossa casa e para nossas vidas. Que aquela atitude, aquele gesto, né, foi algo que gerou essas dificuldades em nossa vida. Por não saber reconhecer, né, o sacerdote que o Senhor colocou sobre nossas vidas e reconhecendo vidas que não agregavam a bênção do Senhor para nós. Amém? E eu quero dizer para você assim que quando o Senhor teve a misericórdia de nossas vidas e separou o pastor e a pastora um tempo e onde nos foi ensinado sobre o que é a honra e a recompensa que ela tem para nossas vidas. Porque a recompensa vem para mim quando eu honro. Eu não estou recompensando o pastor com a minha honra, mas a recompensa vem para mim quando eu honro, amém? E foi um tempo onde o Senhor separou ele e ele nos mostrou, amado. Não estou aqui, né, sendo um bajulador, eu estou falando que ele mostrou na palavra do Senhor tudo isso para nós. E foi um tempo, como a pastora disse, naquele dia nós choramos a noite inteira porque o Senhor nos moeu realmente, nos constrangeu e trouxe a mudança para nossas vidas. Foi naquele período ali onde houve essa mudança para nossas vidas. Amém? Através da honra. Por quê? Porque tudo ficava pesado. Participar de uma escola ficava pesado, participar da diaconia ficava pesado, vir, né, aos domingos, até mesmo no culto ficava pesado. Por quê? Porque a gente não entendia que a honra, né, que a gente não entendia que a honra que estava nas nossas vidas poderia trazer essa mudança, amém? E voltando lá no nosso texto, né? Ana, ela por muitos anos orou por um filho. E ela deve ter tentado de várias formas, né? De várias maneiras buscar um filho diante do Senhor. Vai dizer que ela orava diante do Senhor amargamente ali, amém? Mas a partir do momento, né, que ela reconheceu Eli como um sacerdote, a sua recompensa veio. Porque a palavra no verso 14, no verso 19 vai dizer que e o Senhor se lembrou dela, da sua petição, amém? Eu quero que fique claro para você, que você entenda nessa noite, que a sua bênção está nas mãos de homens, amém? Que o Senhor vai usar esse sacerdote, esse líder, essa autoridade que Ele levantou sobre a sua vida, para te abençoar, amém? E para testificar isso, eu quero que você abra comigo lá em
Gênesis capítulo 12, no verso 1. Gênesis capítulo 12, verso 1. Amém. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, quando eu digo que a bênção do Senhor está nas mãos de homens, é justamente por isso. Por quê? Porque o Senhor diz a Abraão que Abraão será uma bênção. Amém? Então, a bênção está nele. Hoje nós temos a oportunidade, todos os domingos que nós vemos no culto, ter essa mesma visão. Eu vou no culto porque lá está o meu Abraão que vai liberar a bênção sobre mim. Por quê? Porque é o Senhor que colocou nele essa bênção. Talvez você possa estar imaginando, não, mas ele faz isso, ele faz aquilo, e Deus não pediu a sua opinião, amada, nessa questão. Deus mandou você andar em honra, amém? Por quê? Porque a bênção está nele, e quem colocou foi Deus, não foi você. Deus não pediu a sua opinião em nada disso, E quando eu falo andar em honra com o pastor, com o líder, isso vai muito mais além. Vai muito mais além do que essas quatro paredes, do que só na célula. Por quê? Porque assim como já aconteceu conosco, e eu falo isso, como eu disse para você, porque isso mudou a minha vida. Já aconteceu conosco de o seu líder não estar presente naquela hora. E a pessoa começar a falar mal dele. A pessoa começar a te questionar por causa do seu líder. E você vai fazer o quê? Se omitir? Vai ficar calado naquele momento? Você não estaria andando em honra se você fizesse isso. Amém? Nós tivemos um ano aí que o pastor separou um tempo para ele viajar com a família, amém? E chegou esse tempo, nem por isso deixamos de ter o culto, amém? Como eu disse, o pastor separou um tempo, se organizou. E chegamos na cela e a gente foi questionado por isso, A gente estava falando, se eu não me engano, o tema era abrir mão de alguma coisa pelo amor a Deus, E nós fomos questionados por isso, eu e minha esposa, E aconteceu que perguntaram para a gente, onde é que está o teu pastor? Onde está o teu pastor hoje? E eu creio fortemente nisso, que era um tempo que Deus estava testando o nosso coração, a nossa fidelidade, A minha esposa, rapidamente, ela já pulou e disse: o pastor foi viajar. Por quê? Já fez uma pose de Kung Fu ali, Esperando, Já se armou toda ali, esperando, E, não, ele foi viajar. Por quê? Porque ele não era para estar no culto? Não, ele se organizou, foi viajar. Por isso o culto aconteceu, porque ele está fazendo discípulo. E os discípulos fizeram que o culto acontecesse com a direção dele. Isso é andar em honra, amado. Você não honra somente na frente. Você não honra somente quando você está aqui. A honra vai muito mais além, vai para o seu dia a dia. É aquilo que vão falar daquele que Deus colocou sobre a sua vida para ser a sua bênção. Isso é andar em honra. Isso gera recompensa para a sua vida. Porque, como eu disse, quando a gente entendeu isso, essa atitude, digamos assim, essa defesa veio de alguém que um tempo atrás disse para ele que não iria morar na igreja. Veio essa atitude de defender, de honrar ele naquele momento que ele não estava, veio de alguém que andou em desonra por um tempo da vida dele. Amém? Você está compreendendo? Que a honra não vai depender dele. Não vai depender dele para você achar que ele deve ser honrado. Como eu disse, o Senhor não perguntou nada para você. Por isso que quando ele fala para mim e para você que
que a sua honra para a vida dele não vai fazer a diferença, é porque não vai. Você honrar a vida dele que vai fazer a diferença para você. Você honrar o seu pastor, você honrar o seu líder, a sua autoridade que o Senhor colocou sobre a sua vida. Amém? Você está me entendendo, amado? Amém? Você está compreendendo o poder que isso tem para a sua vida? E eu não estou falando isso aqui para ser bajulador do pastor, não, amado. Quem já teve a oportunidade, já viu que o pastor, eu digo assim, o Fernando já teve a oportunidade, juntamente comigo, de ver o pastor honrando a vida do pastor Ronaldo quando a gente for lá em Balneário. De a gente olhar e não reconhecer o nosso pastor, porque ele demonstrou tanta honra naquele momento que a gente até se constrangeu. Essa é que é a verdade. Porque para você entrar no reino de Deus, amado, você tem que aprender o que é a honra. Assim como Cristo honrou a Deus em todo momento, Ele quer que aconteça o mesmo com a gente. Por isso, se você não entendeu ainda o que é a honra, você está tendo a oportunidade nessas primícias. Hoje nós estamos no nosso 4º dia. Eu tenho certeza que o seu ano não vai ser o mesmo. Assim como a minha vida não foi a mesma, a minha casa não foi a mesma, quando nós entendemos o que é a honra. Amém? E abra agora comigo lá em Provérbios, capítulo 3, no verso 9. Em Provérbios, capítulo 3, verso 9. Amém? E diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então, quando ele fala aqui em primeiro, amado, ele vem falar de primícia, amém? E primícia é um princípio de Deus para nossas vidas. E para mim não tem maior forma de honrar do que entregar minhas primícias. Por quê? Porque naquele momento eu vejo a alegria no pastor não de estar recebendo dinheiro, porque não é isso que eu estou falando, a gente está falando de honra, de estar recebendo de alguém que está entendendo tudo aquilo que ele está ensinando. E honra é um princípio do Senhor para nossas vidas. Porque a honra é o que santifica, a primícia é o que santifica tudo, desde o seu dízimo até a sua oferta diante do Senhor. E quando eu entrego a minha primícia, Ele libera uma palavra sobre a minha vida, é o momento mais alegre para mim. Porque ali eu vejo que aquela palavra que Ele libera, eu creio, e é bênção para a minha vida. Como eu disse para você, a gente viveu um tempo difícil, mas depois que nós aprendemos o que é a honra, o que é honrar verdadeiramente, entender que a minha bênção está nas mãos daquele que o Senhor colocou sobre mim. E essa atitude que eu tomo de honrar a vida dele, para ele não pode fazer diferença, mas é para mim que vai fazer toda a diferença. Andar em honra, amado, como a pastora falou, vai abrir os céus sobre você. Porque por muito tempo eu orei por ser mais paciente. E talvez você olhe para mim e não creia, Mas a minha esposa está lá, ela pode testificar. Eu orei para ser paciente, Hoje o maior testemunho do meu filho é que meu pai não me bate mais, Eu orei por essa transformação, e essa transformação veio quando eu enxerguei. A honra pode transformar minha vida, e transformou. E hoje eu quero dizer para você, é a oportunidade, Infelizmente não estão todos os membros aqui da igreja, mas você que está aqui hoje, você tem a oportunidade de começar o seu 2021 de uma forma diferente.
entendendo o que é a honra, entendendo o que é esse tema tão poderoso, que vai trazer a transformação que você tanto almeja, que você tanto deseja, que vai trazer aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. A partir do momento que você entender o que é a honra, a partir do momento que você entender que eu vou no culto hoje, você se prepara, porque lá o Senhor enviou o meu Abraão para liberar uma bênção sobre mim e fazer a diferença na minha casa. Amém? Amado, eu quero dizer para você, encerrar, né? Seja abençoado. Não ligue para aquilo que os outros vão dizer. Ah, é o puxa-saco, é o bajulador. O importante é você ser abençoado, amado. O importante é você entender que o Senhor mandou você andar em honra. E a honra também te dá acesso ao reino do Senhor. Se você não tiver honra, amado, se você não aprender a reconhecer os homens que o Senhor coloca sobre a sua vida, você não vai conseguir reconhecer a Deus. Porque ninguém nunca viu a Deus. Amém? Deus age na nossa vida através de pessoas. Entenda isso nessa noite. Entenda que a honra, amado, pode transformar a sua vida e ela pode, né, trazer muitas recompensas. Talvez tudo aquilo que a gente faz hoje para a vida do pastor não vai fazer, né, essa diferença toda. Mas o fato dele também ser alguém que honra, isso traz recompensa para a vida dele. E essa recompensa eu também quero para a minha vida. Amém? Era isso que eu tinha para falar para você nessa noite, né? Então, escolha ser abençoado, amado. Escolha honrar, escolha andar em honra, assim como Cristo andou. Amém?